No final de One Piece, o Luffy vai devolver o chapéu de palha para Shanks. No primeiro capítulo do mangá, Luffy se despede de Shanks, o Ruivo, a sua maior inspiração e um dos responsáveis por ele se tornar um pirata. Shanks continua zombando de Luffy, mencionando que ele não tem o necessário para se tornar um pirata. Luffy, bastante irritado, diz que um dia vai ter um bando mais forte que o de Shanks, e quando encontrar o maior tesouro do mundo, vai se tornar o rei dos piratas. Shanks fica surpreso com as palavras daquele garoto e pergunta se ele quer ficar mais famoso do que eles. Em seguida, presenteia o Luffy com seu icônico chapéu de palha, selando uma promessa com o jovem de que um dia, quando ele se tornasse um pirata famoso no futuro, irá vir de encontro com Shanks e devolvê-lo. Ben Beckman afirma que o Luffy vai ser um grande pirata, e Shanks fala que ele lembra o próprio Ruivo quando tinha a mesma idade. Dez anos depois, a jornada do Luffy como um pirata finalmente se inicia. Ele menciona que primeiramente precisa encontrar alguns companheiros, e espera encontrar pelo menos 10 pessoas, e mais uma vez, Luffy afirma que vai se tornar o rei dos piratas. No capítulo 96 do mangá de One Piece, em uma certa ilha da Grand Line, Mihawk aparece no refúgio de Shanks, perguntando aos piratas do Ruivo onde está o capitão deles. Mihawk achou a ideia do Ruivo um pouco idiota de montar uma base numa ilha como aquela, e quando chega de encontro com os piratas do Ruivo, a princípio, Shanks imaginou que o Olhos de Falcão havia o visitado para um duelo, mas Mihawk revela que encontrou uns piratas interessantes, e traz para ele o primeiro cartaz de procurado do Luffy. Shanks, com um sorriso bem animado, diz: "Então você conseguiu, Luffy, cara." O Ruivo ficou tão feliz com aquela notícia, que decidiu voltar a beber, mesmo reclamando da ressaca do dia anterior. A história de um pequeno vilarejo e de um certo menino interessante. É isso aí, Luffy. De certa forma, Luffy havia cumprido sua promessa de se tornar um pirata famoso. Afinal, uma recompensa de 30 milhões já o coloca na mira do governo mundial e dos caçadores de recompensas. Mas ainda era muito cedo para cumprir sua promessa. Para alguém que almejava se tornar o rei dos piratas, um simples cartaz de procurado ainda era muito pouco. Luffy precisava conquistar toda a Grand Line para atingir o seu objetivo. Uma cena interessante que comprova que a promessa do Luffy com Shanks ainda não foi concretizada acontece na lendária Batalha de Marineford, onde os piratas do Barba Branca lutaram até a morte para resgatar o comandante da segunda divisão, Portgas de Ace. Bem, após a trágica morte de Barba Brance e Ace, um dos Yonkus, Shanks chegou ao campo de batalha para pôr um fim naquela batalha que já havia acabado com a vitória da marinha. Shanks, ao encontrar o seu antigo chapéu de palha deixado por Luffy na ilha, pede para Bug devolvê-lo ao garoto. Um de seus homens pergunta ao Ruivo se ele não quer ver o Luffy pelo menos como ele está. Shanks responde que gostaria de reencontrá-lo, mas menciona que se o visse agora, estaria quebrando a promessa que fez com o Luffy. Mas se eu vê-lo agora, vou quebrar a nossa promessa, não é? Luffy. Isso significa que nesse momento da história, Luffy ainda não havia se tornado o pirata que almejava, ou seja, realmente não basta se tornar um pirata reconhecido mundialmente, pois nessa época ele já tinha invadido Enies Lobby e declarado guerra contra o governo mundial, recebendo uma recompensa de 300 milhões em seu cartaz de procurado, mas ainda não era o bastante para devolver o chapéu de palha para o Shanks. Isso irá acontecer somente quando o Luffy conquistar o mundo inteiro e se tornar o rei dos piratas, assumindo o trono de Goldie Roger, o único homem que chegou em Loft Tale, a última ilha da Grand Line. Na Vila Fuchsia, Shanks confiou a Luffy seu bem mais precioso, o chapéu de palha que simboliza sonhos, coragem e liberdade. Naquele dia, o jovem pirata não recebeu apenas um acessório, mas uma missão. O gesto de Shanks foi mais do que um simples incentivo, foi a passagem de um legado. Ele acreditou tanto no garoto que apostou o símbolo de toda a sua jornada nas mãos de
quem ainda nem tinha partido para o mar. A promessa de devolver o chapéu quando se tornasse um grande pirata moldou as escolhas de Luffy e serviu como motivação para seguir adiante, mesmo diante das maiores perdas. O chapéu virou um elo entre passado, presente e futuro, carregando a vontade de gerações de aventureiros que desafiaram o mundo. O chapéu de palha não pertence apenas a Luffy, ele já passou pelas mãos de lendas. Primeiro era de Gol D. Roger, o rei dos piratas, que abriu os mares e inspirou uma era inteira de pirataria. Depois ficou com Shanks, o Yonkou carismático que herdou mais do que um acessório, herdou a responsabilidade de manter viva a chama da liberdade. Por fim, o chapéu chegou a Luffy, o garoto que promete levar essa vontade ao seu auge. Mas a história pode ser ainda mais profunda. No castelo de Imu-sama, um chapéu gigante repousa em uma câmara congelada, um detalhe que enlouqueceu os fãs e levantou teorias sobre o século perdido e a figura de Joy Boy. E não para por aí. Em God Valley, vimos um bucaneiro gigante usando um chapéu semelhante, sugerindo que esse objeto pode carregar segredos antigos, talvez ligados a um povo ou promessa esquecida. Essas pistas mostram que o chapéu de palha é muito mais do que um simples símbolo pessoal. Ele pode ser a chave para entender um ciclo de vontades que atravessa eras, conectando Joy Boy, Roger, Shanks e, agora, Luffy. E se tem um momento onde o Luffy vai passar seu chapéu de palha, é depois da Guerra Final. Quando falamos em Guerra Final, não tem como deixar Shanks de fora. O Ruivo sempre foi uma figura envolta em mistério, respeitado por piratas e pelo próprio governo mundial, mas o que exatamente vai acontecer com ele quando o maior conflito da história explodir? Será que ele sobreviverá para receber de volta o chapéu? Ou será que Luffy terá de deixá-lo sobre um túmulo? Primeiro, precisamos lembrar o peso dessa guerra. Barba Branca já profetizou no capítulo 576, quando o One Piece for encontrado, o mundo vai virar do avesso. Doflamingo reforçou essa teoria no capítulo 801, prevendo uma disputa pelo trono do mundo. Kaido e Big Mom planejaram unir forças para enfrentar o mundo com as armas ancestrais, e o próprio Oda prometeu na Jump Fest que Marineford parecerá pequena diante do que virá. Esse é o nível do palco em que Shanks vai atuar. Por muito tempo, achamos que os piratas teriam vantagem, com a grande frota dos chapéus de palha, os tritões, os tontatas, os gigantes de Elbaf, os revolucionários, os piratas ruivos e outras alianças. Parecia impossível para o governo mundial resistir. Mas os últimos anos mudaram tudo. Agora sabemos da existência dos Goroseis em plena força, dos Cavaleiros Sagrados capazes de massacrar até Yonkous, dos Serafins criados por Vegapunk e, claro, de Imu-sama, uma entidade tão poderosa que pode controlar tudo e todos. O que me diz, hein, Tite? Ou melhor, Barba Negra. Sim, você ficou mesmo bonitão, hein, Ruivo? Essa cicatriz combina muito contigo. Muitos fãs acreditam que o reencontro entre Luffy e Shanks terá um final trágico, com Shanks morrendo antes que Luffy possa oficialmente devolver o chapéu de palha. Essa teoria ganha força a partir de alguns elementos-chave da história e da dinâmica dos personagens. 1. O inevitável confronto com Barba Negra. Desde o início, um confronto entre Shanks e Barba Negra foi prenunciado. Shanks carrega as cicatrizes que lhe foram dadas por Barba Negra e alertou Barba Branca sobre a natureza perigosa de Barba Negra. Barba Negra tem um histórico de perseguir figuras poderosas e adquirir suas frutas do diabo. Com o imenso poder de Shanks e o fato de ser um rival pelo título de Rei dos Piratas, um confronto final e fatal com Barba Negra parece quase certo. Segundo o teste final de Luffy, para que Luffy se torne verdadeiramente o Rei dos Piratas e supere todos os outros, ele deve enfrentar e superar os principais obstáculos finais. Embora Barba Negra seja seu rival predestinado, derrotá-lo também significaria vingar Shanks. Isso serviria como um poderoso clímax emocional para a jornada de Luffy, provando que ele não apenas se tornou um grande pirata, mas também uma figura capaz de proteger seus amigos e perpetuar a vontade daqueles que o precederam. A morte de Shanks seria o catalisador para Luffy abraçar plenamente seu papel como Rei dos Piratas e lutar por uma nova era de liberdade e paz, que é seu verdadeiro sonho.
3. A vontade herdada. Um dos temas centrais de One Piece é a vontade herdada. Gold Roger confiou sua vontade e o caminho para o One Piece a Shanks e a próxima geração de piratas. Shanks, por sua vez, transmitiu essa vontade herdada a Luffy, dando-lhe o chapéu de palha. O chapéu é um símbolo desse legado. Se Shanks morresse, isso significaria a transferência completa desse legado para Luffy. Em vez de simplesmente devolver o chapéu, Luffy estaria assumindo a responsabilidade total pela vontade de Roger e Shanks, provando que o sonho foi transmitido com sucesso. Conclusão da teoria. A teoria sugere que o arco final verá Shanks e sua tripulação se envolverem em uma batalha feroz contra os piratas do Barba Negra, provavelmente em um local crucial relacionado ao One Piece ou à Guerra Final. Shanks, em um momento poderoso e de alto sacrifício, será mortalmente ferido por Barba Negra. Luffy chegará ao local, talvez tarde demais para salvá-lo. Em um momento final comovente, Luffy ofereceria o chapéu de volta a Shanks, que estava morrendo. Shanks, vendo que Luffy o havia superado e estava pronto para se tornar o rei dos piratas, recusaria o chapéu. Ele diria a Luffy para ficar com ele, continuando a vontade do D e para inaugurar uma nova era. Luffy então colocaria o chapéu no túmulo de Shanks, ou talvez em um memorial, significando que ele agora se tornara verdadeiramente o rei dos piratas e herdara o sonho. O chapéu de palha, antes um símbolo emprestado de uma promessa, se tornaria um símbolo permanente de seu novo papel como rei dos piratas e herdeiro de um grande legado.